Boa noite, moçada. Estamos aqui para mais um vídeo. Bom, pode ver que já estou já tô um pouco familiarizado com a câmera. A qualidade ainda continua ruim, mas isso é um processo de progresso. A cada vídeo que eu irei postar, vocês irão ver que ou a qualidade ou a minha fala estará um pouco melhor, um pouco mais desenvolvida. Hoje vamos falar sobre um assunto um pouco delicado para algumas famílias, que é o uso de substâncias, o uso de drogas, maconha, cocaína, e entre outras. Vamos falar hoje sobre drogas. Se você nunca teve acesso a isso, parabéns. Você merece meus parabéns. Porque hoje em dia, num mundo tão bagunçado, num mundo tão cheio de ego, num mundo tão desumilde, as pessoas acham um conforto em vícios. E quando a gente fala sobre vícios, não é necessariamente sobre drogas ou jogos de videogame, mas as drogas são um vício. Assim como as coisas que rotineiramente você passa horas e horas fazendo. Bom, eu tô fazendo esse vídeo para deixar marcado o quanto eu fui burro e o quanto eu fui cego por uma grande parte, por um bom tempo da minha vida. Eu usei drogas durante alguns 7 anos. Hoje eu tenho 21. Pelo que eu me lembre, eu conheci a maconha primeiro. Não, para falar a verdade, eu conheci o álcool primeiro, que é a verdadeira porta de entrada para as drogas que vem logo depois. Mas o álcool em si nunca me chamou a atenção. Eu acho engraçado quando eu olho para toda a trajetória da minha vida e eu vejo, caraca, mano, nunca tive vício de álcool, nunca me dei bem com álcool, cerveja, cachaça, seja lá qual for. Bebidas alcoólicas eu nunca me dei bem. Ou passava mal, ou fazia alguma vergonha tão grande que me fazia ter um controle maior sobre o álcool em si, sobre o consumo em si. Mas o dilema disso tudo é que quando eu conheci a maconha, foi algo tão bom na primeira vez, foi algo tão maquiavélico, podemos dizer assim. Eu senti um conforto na maconha. E aí, a primeira vez eu usei, nem traguei direito, nem soube se eu tava chapado ou não. Mas conforme eu fui usando as outras vezes, que não era direto, era uma vez ou outra, bem lá no início, quando eu conheci, era uma vez ou outra, pelos amigos, lembre disso, amigos entre aspas, amigos que conseguiam para mim e eu nem precisava comprar na maioria das vezes. Até então, quando eu usava maconha uma vez ou outra, uma vez por semana ou uma vez por mês, eu nem comprava, só para você ver o quão sujo o inimigo é. O inimigo ele te bota em algumas ciladas que você está confortável o suficiente para achar que está tudo bem. Mas logo depois você quebra a cara e vê que nada daquilo foi bom para você. Apenas foi um processo de queda.
Mas voltando, quando eu usava uma vez por mês, e olhe lá, eu via ela como um conforto. Caraca, eu vou chapar, vou ficar de boa e tal. Vou ficar com a minha audição mais sensível, vou ficar com a minha visão mais sensível, eu vou conseguir assistir um desenho de uma visão diferente, entender os vários lados daquela mensagem que aquele conteúdo quer me passar. Mas parando para pensar, aquilo tudo foi só 1% do que eu iria viver realmente através das drogas. Mano, pra você hoje que tá nesse processo de início, nesse início bom, entre aspas, que você acha que a maconha é. Caraca, eu me sinto até bem, eu estudo melhor, eu jogo bola melhor, eu leio mais. Mano, um dia isso vai acabar, porque nada é pra sempre. Tudo é momentâneo. E como a gente aprendeu, tudo passa. Então eu quero te dizer, mano, que basta você querer olhar com outros olhos, prevendo o futuro ou querendo enxergar o seu futuro, para você ver que aquilo não vai fazer tão bem quanto você acha que está fazendo, entende? Porque, tipo assim, eu, por exemplo, chegou uma fase já agora, um pouco antes de eu parar, só uma observação, já faz mais de um ano que eu tô sem. Resumidamente, já faz mais de um ano que eu tô sem. Eu usava todo dia, mano. Eu usava todo dia maconha. Eu gastava mais de R$ 100 por semana só com maconha. E, e era bem destruidor. Bem destruidor. O cara deixa de gastar com a sua própria alimentação para gastar com maconha. Só para tu ter uma ideia. E isso daí foi me levando a um vício, um ciclo vicioso. Acabava, comprava mais um, acabava, comprava mais um, acabava, comprava mais um. Ah, não, esse eu vou conseguir durar 2 dias. Não, esse eu vou conseguir durar 3 dias. E nessa, mano, eu ia que não parava mais. Às vezes acabava um de 3 dias em um dia, só pra tu ter noção. Então, eu não tava conseguindo mais ter controle sobre isso. Não tava mais conseguindo me. Caraca, dá um pause, mano. Dá um time, entende? E pra você ver como que as coisas são, até na alimentação foi algo bem pesado que eu percebi assim, porque eu não tava comprando mais alimentação, estava comprando maconha. E quando eu tava chapado, eu comia tudo, mano. Eu comia até as panelas, mano. Rapava as panelas tudo, mano. Só pra tu ver como as coisas são. Chega uma hora que desregula tudo, mano. E essa é uma parte da minha história que eu queria contar pra vocês. Que hoje eu tô limpo. E já faz mais de um ano. E eu tenho essa mensagem pra ti, mano. Não vale a pena. Tu acha que tá bom hoje, mas daqui a 2 anos tu vai ver que tu poderia ter parado hoje, entende? E nada disso vai piorar. E se você tiver uma mentalidade forte, você vai conseguir parar e tudo isso vai melhorar. Você vai conseguir focar mais nos estudos, porque eu lhe digo, mano, eu lhe digo com toda certeza. Depois que eu parei, eu consigo focar melhor nas coisas, porque a maconha me dava transtornos, mano, me dava paranoia, mano. Eu sei que em alguns casos a maconha não serve bem, não cai bem no organismo da pessoa, mas eu te digo, mano, eu não sou tendencioso a ter
aquela doença que fala, esqueci o nome, mano, mas eu sou um caso vivo de que acontece vários outros casos aí e que você pode ser um caso diferente, totalmente diferente. Então, fica com Deus, toma um rumo na tua vida, pensa em estudar no teu futuro, criar uma família quando você já estiver bem estruturada, que isso é mais importante. E não deixa com que as coisas ruins desse mundo te afetem, mano. Não perca os seus valores, não perca a sua dignidade mental e dignidade espiritual.